Fala, fala galerinha, tudo bem? Na aula de hoje, dando continuidade ao conteúdo de substâncias orgânicas e inorgânicas, estaremos tratando sobre as proteínas, substâncias extremamente importantes na constituição orgânica, apresentando inúmeras funções, inúmeras formas no nosso corpo, e cada uma dessa forma e cada uma dessa função é necessária para a vida. Então, aquele pessoal que malha bastante, quer ficar forte, que passa o dia todo comendo frango, almoça frango, lancha frango, tem uma explicação. Ou então que toma whey protein, BCAA, também tem uma explicação biológica por trás. As proteínas são encontradas em inúmeros compostos, seja um composto animal ou então um composto vegetal. Tá? Então, sem mais delongas, vamos logo iniciar o conteúdo de hoje. Proteínas. Composição. Basicamente, a proteína vai ser composta por um grupo amino, NH2, um grupo carboxila, o hidrogênio, e um radical genericamente chamado de R. Temos aqui então o ácido carboxílico, o hidrogênio, o grupo amino e os outros componentes, que é o radical R. Esses outros componentes, esse radical R, ele vai ser responsável pela diferenciação de todos os aminoácidos ou proteínas. Então, cada proteína ou cada aminoácido vai apresentar um radical R diferente, tá ok? Basicamente, os aminoácidos eles podem ser classificados em essenciais ou não essenciais. Não essenciais também podem ser chamados de naturais. Os aminoácidos essenciais, olha o nome, essencial, então é necessário. O nosso corpo não é capaz de produzir. Então é necessário que a gente obtenha esses aminoácidos através da alimentação. Seja comendo uma carne ou então alguns vegetais, a gente obtém esses aminoácidos. E os aminoácidos não essenciais são aqueles que o nosso corpo consegue produzir através de um processo que a gente chama de transaminação. O que é a transaminação? Eu pego um grupo amino de um aminoácido pré-existente, ou seja, de um aminoácido essencial, e transfiro para um outro composto, formando assim então um novo aminoácido. Tudo bem? Então, os aminoácidos não essenciais são formados por um processo de transaminação, que é pegar o grupo amino de um aminoácido e transportá-lo para um outro composto, formando assim um novo aminoácido. São 9 aminoácidos essenciais e 11 aminoácidos não essenciais. Tudo bem? As proteínas são formadas por ligações que chamamos de ligações peptídicas. São ligações observadas entre o grupamento ácido de um aminoácido e o grupamento amina do aminoácido seguinte. À medida que vai ocorrendo essas ligações, a gente chama então, deixa de chamar de aminoácido e passa a chamar de peptídeo. Tá? A ligação entre aminoácidos a gente chama de uma ligação por desidratação. Por que é uma ligação por desidratação? Porque ocorre a liberação de uma molécula de água. Percebam aqui, na ligação peptídica, ocorreu a liberação desses hidrogênios e desse oxigênio. Tudo bem? Então, ocorre a liberação de uma molécula de água. Oligopeptídeo é usado para determinar uma molécula formada por um pequeno grupo de aminoácidos. Ou seja, eu tenho um pequeno grupo de aminoácidos ligado um ao outro. Quando eu tenho 2 aminoácidos, eu chamo de um peptídeo. Um pequeno grupo de aminoácidos eu chamo de um oligopeptídeo. Já um polipeptídeo ou uma proteína propriamente dita são várias moléculas, vários aminoácidos que estão formando uma cadeia. Tudo bem? Então, peptídeo é a ligação entre aminoácidos, ligação peptídica, que é uma ligação por desidratação. Oligopeptídeo é um pequeno grupo de aminoácidos, um pequeno grupo de peptídeos, e um polipeptídeo é um longo grupo de peptídeos ligados. Tudo bem? A estrutura. A estrutura da proteína ela vai variar, e à medida que vai variando, sua função também vai variando. Tá? São 4 formas básicas. Tem a estrutura que chamamos de estrutura primária, que é uma sequência de aminoácidos observados na cadeia peptídica de forma linear. Então temos aqui os vários aminoácidos ligados um ao outro de forma linear. Já a estrutura secundária ocorre uma dobra, uma torção dessa estrutura primária. Então essa estrutura primária ela começa a
torcer por si e forma então uma estrutura secundária. Essa estrutura secundária sofre novas dobras. Essas dobras, só atentando aqui, ocorrem por ligações de hidrogênio. Essa estrutura secundária, então, sofre novas dobras, formando uma estrutura terciária. E essa nova estrutura terciária ela vai sofrer também novas dobras, formando uma estrutura quaternária. Tá? É como se fosse o fio do fone de ouvido, que você está lá ouvindo, ele está esticado. Depois você guarda no bolso, você enrola e guarda no bolso, quando você vai tirar, esse fone está todo embolado. Como que ele embolou? Isso, sei lá, ninguém sabe, mas ele está todo embolado. Então, é basicamente isso. Ele era uma estrutura única, esticada, e depois sofreu várias torções, formando então uma estrutura enovelada, toda embolada ali. É uma estrutura quaternária nesse caso, tá? A estrutura terciária e quaternária elas são ativas no nosso sistema. A estrutura quaternária ela vai ter duas ou mais proteínas de estrutura terciária formando, tá? Então, duas ou mais proteínas terciárias formam uma estrutura quaternária, tá? Um exemplo de uma estrutura quaternária na nossa célula é a hemoglobina. Então, a hemoglobina é uma estrutura quaternária apresentando 4 sítios ativos de ligação para a condução dos gases respiratórios. Tudo bem? Funções. Como eu falei no início, as proteínas apresentam inúmeras funções no nosso corpo. Eu coloquei aqui um exemplo de uma membrana celular, mostrando então uma função estrutural que a proteína vai apresentar. Tá? Então a proteína está incrustada por entre os lipídios, formando então a bicamada lipoproteica da nossa membrana celular, nossa membrana plasmática. Ela pode atuar então de forma estrutural, pode ter também uma função hormonal. Então existem inúmeros hormônios que são formados por base de proteína. Tem, por exemplo, o GH. O hormônio GH ele atua nos ossos e nos músculos, promovendo o crescimento. Tem a ocitocina, que vai promover a contração da parede uterina. Tem o ADH, que é o hormônio antidiurético, que vai fazer com que o seu corpo retenha mais água. Temos inúmeros outros hormônios que são a base de proteína. Tá? Então, por isso a importância das proteínas. Lembrando que um hormônio é um mensageiro químico. Ele leva um sinal. Então, é necessário que seja produzido para que o nosso corpo venha reagir de alguma forma. Função enzimática. Atuam como enzimas, como catalisadores. Falaremos sobre enzimas um pouco mais à frente. Função de transporte, seja um transporte de membrana, então permitindo entrada ou saída de algumas substâncias da célula, ou então transporte no próprio organismo, como a albumina, que é uma proteína muito conhecida. O pessoal que malha consome bastante albumina. Ela é uma proteína de transporte. Ela vai transportar os ácidos graxos presentes na circulação e também é responsável pela viscosidade do sangue. Temos também função de defesa, os anticorpos produzidos. Então, as células de memória vão lá, produzem anticorpos e liberam na circulação quando você entra em contato novamente com o antígeno. Então, tem todas essas funções extremamente importantes que as proteínas apresentam no nosso corpo. Tudo bem? Função estrutural, então, formando a membrana celular. Função hormonal, formando hormônios como GH, ocitocina, o adrenocorticotrópico, inúmeros outros hormônios que são a base de proteína. Função enzimática, atuam como enzimas. Função de transporte, seja transporte de membrana ou então transporte a nível sanguíneo. Função de defesa, então formando os anticorpos. Na função estrutural, também tem formação de fibras, as fibras musculares, por exemplo. Então temos as fibras actina e a miosina, que a contração dessas fibras, à medida que elas deslizam umas sobre as outras, promove então a contração muscular. Então, por isso a importância, as pessoas que malham bastante, consumirem muita proteína, consumirem aminoácido, para que ocorra a construção dessas fibras musculares de uma forma mais eficiente, então ela venha desenvolver mais corpo.
Tudo bem? Então tem basicamente essas funções principais das proteínas no nosso organismo. Como eu falei, a gente ia falar sobre enzimas. Então vamos lá. Enzimas atuam como um catalisador biológico. Isso você tem que ter uma atenção grande. A enzima não promove uma reação. A enzima catalisa uma reação, ela acelera um processo. Um exemplo, a saliva. Na saliva existe uma enzima que a gente chama de amilase. A saliva então atua degradando o amido, quebrando o amido presente. Então, quando você pega lá um algodão doce e coloca na boca, você não precisa mastigar o algodão doce, porque a amilase presente na saliva vai atuar degradando, quebrando esse composto, esse componente. Esse componente já seria quebrado no intestino. Ele sofreria o processo de degradação ali no intestino. Só que ele foi acelerado. Ele sofreu um processo, sofreu uma reação mais rápida, sendo então degradado na boca. Para que no estômago ocorra a quebra de outras substâncias. Então, já aconteceria esse processo. Só que as enzimas então aceleram essa reação. Tudo bem? Então não confundam, a enzima não promove uma reação, ela apenas acelera essa reação. As enzimas, quando ligadas ao substrato, formam então um complexo, a gente chama de complexo enzima-substrato. Como que acontece? Temos aqui um substrato, um exemplo, lactose, e temos a enzima lactase. A lactase é a enzima que quebra a lactose. Lactose é um disacarídeo, são 2 açúcares. Então, essa lactose se liga aos sítios ativos da lactase. Quando ocorre a ligação do substrato com a enzima, ocorre uma mudança, uma pequena mudança no formato da enzima, tá? Permitindo então que ocorra uma ligação mais eficiente. Essa enzima, então, ela acelera o processo de degradação, de quebra desse substrato, e depois ela vai e libera os produtos novamente. Então, o que era lactose, quando você, antes de se ligar à enzima, era lactose, passou a ser então uma glicose e uma galactose. Ou seja, era um substrato, passei a ter 2 produtos diferentes. Depois que ocorreu esse produto foi desligado da enzima, a enzima não é perdida, ela não morre. Ela segue então para atuar novamente com outros substratos. Lembrando que o substrato é específico, tá? A lactase vai atuar somente na lactose. Tudo bem? Então a enzima deixa o produto e vai atuar novamente em outro local. Tudo bem? Alguns fatores influenciam a ação enzimática. Temperatura e pH são bem característicos porque toda enzima é uma proteína, porém nem toda proteína é uma enzima, tá? Aí o que acontece? Como característica geral de uma proteína, temperatura e pH alteram sua forma. Um exemplo disso é quando você vai lá, vai fritar um ovo, quebra o ovo ali na frigideira e depois, então, à medida que vai aumentando o calor, o ovo vai mudando a sua forma. Ou seja, a temperatura altera a forma de uma proteína. O pH também, se você pega lá um vinagre e coloca no leite, você vai ver que o leite vai coalhar todo. Por que o leite vai coalhar? Porque o pH altera a forma de uma proteína. Então, são característicos, tá? Uma vez que toda enzima é uma proteína. E como toda proteína sofre alteração por pH e temperatura, as enzimas também sofrem alteração. Então existe uma temperatura ótima de funcionamento e existe um pH ótimo de funcionamento, tá? Quanto mais ácido ou mais alcalino, ou então quanto maior a temperatura ou menor a temperatura, isso vai influenciar diretamente a ação enzimática. Já a concentração é um pouquinho diferente. Quanto mais baixa a concentração de substrato, menor a velocidade de reação. E essa velocidade de reação vai aumentando conforme a concentração de substrato também aumenta. Chega um ponto onde ocorre a saturação, ou seja, todos os sítios de ligação das enzimas foram ocupados. Então eu cheguei no ponto de saturação. Tá? Então, por mais que eu aumente o substrato, eu não consigo aumentar a velocidade. Por quê? Porque todos os sítios de ligação já foram ocupados. Tudo bem? Então temos esses 3 fatores que alteram o funcionamento de uma enzima. Tá ok?
E para terminar a aula, falaremos sobre inibição enzimática. A inibição enzimática é como que essa enzima ela é inibida, diminui o seu funcionamento. Temos a inibição que a gente chama de competitiva e inibição não competitiva. A inibição competitiva, o que vai acontecer? O inibidor, tá? O componente inibidor vai se ligar no mesmo sítio de ligação do substrato. Aí o que vai acontecer? Isso vai competir com o substrato, diminuindo então a velocidade de reação. Tudo bem? Chegando a taxa máxima de reação igual à taxa máxima de reação sem o competidor, porém uma velocidade menor. Já a inibição não competitiva ela é um pouquinho diferente. O inibidor não vai se ligar no mesmo local, no mesmo sítio de ligação que o substrato. Percebam aqui, ó, tem um inibidor, ele se ligou no mesmo local que o substrato. Já na não competitiva, o inibidor vai se ligar em uma região diferente. Só que à medida que esse inibidor se liga na enzima, ela vai ocorrer uma alteração na forma da enzima. E quando ocorre alteração na forma da enzima, o substrato não consegue se ligar, não consegue se encaixar nesse sítio de ligação. Então, por mais que não se ligue no mesmo local, o substrato não consegue encaixar, não consegue reagir com a enzima. Então, o que acontece aqui? Ó, olhando esse gráfico, a taxa de reação sem o inibidor é bem maior do que a taxa de reação com o inibidor. Tá? A velocidade diminui, a concentração também vai ser diferente. Tudo bem? Então, inibição competitiva, a taxa de reação vai ser igual, vai ocorrer vai demorar um pouquinho mais porque estão competindo pelo sítio de ligação. Já na inibição não competitiva, não ocorre a competição pelo sítio de ligação, porque o inibidor vai se ligar em uma região diferente. Porém, como ocorre essa ligação, o substrato não consegue se encaixar na enzima, tá? Afetando assim então a atividade enzimática. Tudo bem? Então, menos produtos serão liberados nessa reação. Tá ok? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida é só sinalizar que eu respondo depois. Tá ok, galerinha? Tchau, tchau. Abraço.